Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto aqui do SSA2, voltado para a prova da UPE, né, do Sistema Seriado, onde a gente vai conversar nessa aula 3 sobre espelhos planos. Vamos continuar a falar sobre os espelhos planos. Agora a gente vai focar em dois temas bem importantes que envolvem o conceito, a ideia do campo visual de um espelho plano e da associação de espelhos planos, tá certo? Vamos começar falando do campo visual de um espelho plano. Vamos lá. Bom, primeiramente é importante já pontuar que o campo visual de um espelho plano vai depender do tamanho desse espelho. Isso é fato. Dependendo do tamanho que esse espelho tem, ele pode gerar um campo visual bom ou não, tá? Mas o nosso bate-papo aqui não é especificamente sobre o tamanho dele só. É sobre o posicionamento do observador e do objeto em relação a esse espelho plano para que o campo visual seja útil ou não, vamos imaginar assim. Por exemplo, vamos pensar nessa situação em que a gente tem um observador, que é esse pontinho O aqui, beleza? Esse ponto O representa o nosso observador, tá certo? E esse observador está diante de um espelho plano. E tu quer saber qual o campo visual desse observador em relação a esse espelho plano? Então, tu vai fazer assim, ó. Tu vai pegar esse observador e vai colocá-lo dentro desse espelho, mantendo, ó, tem que ser perpendicular, beleza? E tem que estar a uma mesma distância. Então, tu vai trazer o observador para cá. E a partir daqui, tu traça duas retas que tangenciem esse espelho plano. Na verdade, é para que um raio venha aqui, bata e venha para cá. Sendo que como tu não vai ter transferidor, régua na hora de uma prova, tu traz ele para cá e traça o teu campo visual. É como se o teu observador estivesse dentro desse espelho. E se você pensar um pouquinho mais à frente, você vai ver que quando você pega um espelho plano, olha para esse espelho plano para enxergar objetos que estão atrás de tu, é como se o teu olho estivesse dentro desse espelho. Tá? Tu olhando para um espelho, enxergando objetos aqui atrás de tu, é como se o teu olho estivesse dentro desse espelho. É mais ou menos isso que nós estamos querendo simular. Tu joga quem vai captar essas imagens para dentro desse espelho para ver qual é o campo visual dele. Ou seja, essa pessoa, nessa posição, diante desse espelho plano, conseguiria enxergar os objetos 3, 4 e 1, 2 e 5 estariam fora. Então, 3 e 4 estariam dentro do campo visual. Tá vendo como é que se trata? Como é que se traça? Então, 3 e 4 estão ou estariam dentro do campo visual. E 1, 2 e 5 estão fora do campo visual. Então, 3 e 4 estão dentro do campo visual, 1, 2 e 5 estão fora do campo visual. Então, essa pessoa, para enxergar esses objetos 1, 2 e 5, essa pessoa teria que mudar de posicionamento. Teria que mudar de posicionamento. Se ela estiver nessa posição, ela só consegue enxergar bem os objetos 3 e 4. 1, 2 e 5 estão fora desse campo visual. Beleza? 3 e 4 estão dentro desse campo visual. É assim que nós traçamos o campo visual. E é com essa ideia que a gente vai trabalhar as questões da UPE. Beleza? Então vamos embora. Vamos pegar essa questão. Não está indicado aí, mas foi da UPE essa questão, tá? Eu tinha dito já na aula 1. Às vezes a gente esquece de digitar, mas todas elas foram da UPE. Vê. Um sistema de segurança foi criado para vigilância e monitoramento de todos os pontos de uma sala. Para isso, utilizou-se uma câmera de foco automático do tipo reflex, instalada no centro da parede AB, e um espelho em toda a parede CD, conforme ilustra a figura a seguir, vista superior da sala. A sala tem formato retangular 12 por 4 por 3 metros. Então, para focar corretamente um ponto A da sala, na mesma altura da câmera, o foco deverá ser ajustado em... Bom, essa câmera tipo reflex, ela capta a imagem tirada de um espelho plano. Então,
A imagem desse objeto tem que estar dentro do espelho plano e a câmera tem que conseguir focar a imagem. Então, você tem que pegar esse ponto A, colocar dentro desse espelho e ver a focalização dessa câmera na imagem do ponto A, não é no ponto A, é na imagem do ponto A. Essa câmera ela tira a fotografia como se fosse dessa maneira. Porra, mais uma vez. Ah, pronto. Isso é uma questão mal elaborada, tá? Porque ela não tá, ela tá pouquíssimo clara sobre o que ele quer. Tá? Óbvio que a gente, com experiência, consegue, mas a gente não pode pensar enquanto professor, a gente precisa pensar enquanto aluno. Então, para um aluno, essa questão foi casca grossa. Essa questão foi casca grossa para um aluno, mas segue o jogo, bora lá. Para focar um objeto visto através da reflexão de um espelho plano, devemos obter a distância da câmera até a imagem conforme o desenho. Então, aqui está a câmera. E aqui embaixo, que não está dando para aparecer, está a imagem do ponto A. Deixa eu subir um pouquinho mais essa imagem, que não ficou legal, não. Peraí. Rapidão, tá? Ficou meio ruinzinho de vocês verem. Subir um pouquinho mais, que aí dá para a gente escrever. Botar tá aqui assim, pronto. Que aí dá para a gente entender melhor. Então, aqui é a câmera. E aqui embaixo é a imagem do ponto A. Aqui é a imagem do ponto A. Então, essa câmera tem que focalizar a imagem do ponto A. Então, ele quer saber qual é a distância, não é isso? O foco dessa câmera deve ser ajustado para quanto? O foco deve ser ajustado para esse tamanho aqui, que eu chamei de 2x. Porque, vê, se aqui é x, aqui também é x. Esses ângulos, espelhos planos, são ângulos iguais. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Que é igual a esse. Então, se aqui é x, aqui é 4 metros. Então, essa outra hipotenusa aqui também é x. Então, para que eu encontre esse xzinho aqui, x, eu vou traçar aqui um triângulozão. Vê se tu consegues me entender aqui. Olha só. Aqui eu tenho esse triângulozinho que eu estou traçando aqui, ó, pessoal, vê? Isso aqui, ó. Beleza? É esse triângulozão que eu estou traçando. Então, eu tenho aqui 2x. Eu tenho aqui 4 com 4, eu tenho 8. Beleza? E esse lado aqui é exatamente a soma disso com isso aqui, que eu tenho 6. Então, eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó. 2x eu vou chamar de D. Que o que ele quer é exatamente o D, então eu vou chamar isso aqui de D. E aí, aplicando Pitágoras, D ao quadrado. Então, D ao quadrado é exatamente igual a 10 metros. Chamei esse D como sendo o meu 2x da situação. Então, D ao quadrado, numericamente, igual a 10 metros. Beleza? Deixa eu só silenciar aqui o bicho que eu não silenciei. Pronto. Beleza? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia do campo visual de um espelho plano. Segue o jogo. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que é associação de espelhos planos. É importante você perceber que quando a gente tem que o espelho plano, ele é um sistema estigmático, ou seja, de um objeto forma-se uma imagem. Tá? Não é um sistema astigmático, é estigmático. Então, se eu colocar um objeto diante de um espelho, aparece uma imagem dele. Agora, porém, contudo, todavia, não obstante,
Se eu colocar dois espelhos planos e um ângulo entre esses espelhos e um objeto diante desses espelhos, aparece uma quantidade N de imagens. Que você calcula essa quantidade de imagens através dessa expressão N igual a 360 sobre alfa menos 1. N igual a 360 sobre alfa menos 1. Onde esse alfa é exatamente o ângulo entre esses espelhos. Então, se eu tiver, por exemplo, um ângulo de 90 graus entre esses espelhos, eu boto na equação e vejo quantas imagens aparecem. Se eu tiver um ângulo de 60 graus, eu boto nessa equação e vejo quantas imagens aparecem. Se eu tiver um ângulo de 0 grau, então tudo isso a gente vai ver com os próprios exercícios. A gente vai fazer um estudo dirigido. A partir dessa ideia da equação, a gente vai resolver umas questões da UPE, onde ele próprio já cobra a aplicação dessa fórmula e juntos a gente vai trabalhando, em vez de ficar prototipando situações aqui. Então é importante você perceber. Eu coloquei umas imagenzinhas no primeiro caso, ao lado esquerdo, você tem um espelho que faz o ângulo, deixa eu colocar aqui, só para você entender. Daqui a pouco a gente faz o cálculo, mas esse ângulo aqui, ele é exatamente 90 graus. E aí você vê que o objeto aqui aparece uma imagem, duas imagens e três imagens. Esse ângulo aqui tem 5 imagens, então esse ângulo deve ser, é 60 graus. Então eu tenho uma imagem, duas imagens, três imagens, 4 imagens, 5 imagens. É só você colocar na equação que você vai ver que bate perfeitamente essa ideia. Colocou na equação, chega. Colocou na equação, chega. Tá? Então vamos resolver. Sim, e nesse caso, a gente tem dois espelhos paralelos entre si. Tu vai ver que quando os espelhos estão paralelos entre si, a quantidade de imagens formadas é infinita, mas a gente também vai aplicar a equação resolvendo uma questão da UPE. Então, bora lá. Que é exatamente pronto. Essa já é sobre os espelhos infinitos. Vê. Dois espelhos planos são colocados paralelos um ao outro e separados de 20 centímetros. Coloca-se um ponto luminoso entre eles, a 5 centímetros do espelho da esquerda. Qual a distância das duas imagens mais próximas do espelho da direita? Ele pede qual a distância das duas imagens mais próximas do espelho da direita. Ou seja, ele queria falar qual a distância das duas primeiras imagens do espelho da direita. Ele diz duas imagens mais próximas do espelho. Quer dizer, ele se perde, mas tudo bem. Segue o jogo, certo? Então, é importante mostrar que naquela equação, quando os espelhos estão paralelos, o ângulo entre eles é 0 graus. Que estão paralelos, o ângulo entre eles é 0 graus. Então, 0 grau, perdão. Quando você joga na equação, que é essa daqui, você fica com 360 dividido por 0 é infinito. Infinito menos 1 é infinito. Tá? Então, são infinitas imagens que aparecem. Então, você tem o aparecimento de infinitas imagens nesses espelhos planos que estão paralelos entre si. Beleza? Vamos lá? Vamos embora. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui o objeto. Esse é o objeto, é o ponto luminoso. Então, aqui é o objeto. Distância entre os espelhos, 20 centímetros. Sendo que ele está a 10 centímetros do espelho. Aqui tem o espelho da direita e o espelho da esquerda. Então, esse é o espelho da direita. Então, ele está a 5 centímetros do espelho da esquerda. Então, eu vou colocar aqui 5 centímetros. E, obviamente, que ele está a 15 centímetros do espelho da direita. Então, ele vai gerar primeiro uma imagem aqui atrás, chamada imagem do espelho da esquerda, a 5 centímetros.
E a primeira imagem a 15 centímetros do espelho da direita. Sendo que essas imagens se refletem infinitamente. Pá, 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 pá. Então, esse cara daqui vai servir de objeto para esse espelho, que ele não está de frente para esse espelho. Então, ele vai servir de objeto para esse espelho, do mesmo jeito que esse vai servir de objeto para esse espelho. E vai gerar uma outra imagem aqui atrás que não me interessa, só interessam as imagens do lado direito, segundo a pergunta. Então, esse cara aqui, que é a imagem do espelho da esquerda, vai servir de objeto agora para o espelho da direita. E ele está a 5, mais 5, 10, mais 15, 25. Ele está a 25 centímetros desse espelho. Se ele está a 25 centímetros desse espelho, essa distância daqui para cá é 25 centímetros. Vai aparecer uma imagem a 25 centímetros desse espelho aqui atrás. Então, essa imagem do espelho da direita já é a imagem desse cara daqui. E aí continuaria, veja que essas imagens cada vez vão ficar mais distantes. Então, qual é a distância das duas primeiras imagens do espelho da direita em relação a ele próprio? 15 centímetros e 25 centímetros. A primeira imagem está a 15 centímetros dele e a segunda imagem está a 25 centímetros dele. Então, 15 e 25, gabarito letra B de bola. Beleza? Tranquilão? Show de bola, não é isso? Vamos resolver mais? Bora lá. Mais uma questão. Suponha que agora você está em uma sala com 4 paredes. Se as paredes frontal e lateral à sua direita fossem espelhos planos, quantas imagens de você mesmo poderiam ser observadas? Então, você está diante de um espelho plano, tá certo? De 4 paredes, sendo que a parede frontal e a do seu lado direito, que formam entre si 90 graus, estarão espelhadas. Aí ele quer saber quantas imagens suas se formam. Então, ele só quer o número de imagens. Ele não quer que tu desenhe coisa alguma. Então, ó, você vai pegar sua expressãozinha, e vai colocar 360 sobre 90 menos 1. Então, N igual a 3 imagens. Então, o número de imagens, N igual a 3 imagens, você tem 3 imagens gabarito letra A, entre formadas formadas suas nesses dois espelhos, tá? Porém, essas imagens têm entre si uma característica interessante. Deixa eu ver se eu consigo, falando de imagem, uma imagem aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui na internet uma imagem que eu acho que vai ajudar para que a gente consiga mostrar legal. Porque eu queria que tu enxergasse como é que essas imagens ficam. Eu não consigo... Não encontrei uma figura boa, mas... Vai que agora, né? A gente consegue encontrar uma figura legal que mostre isso daí. A associação de espelhos planos, a gente consegue ver que as imagens são muito verdadeiras, assim, muito, aí não dá pra gente pronto. Acho que dá. Isso aqui dá. Não, não tá legal não.
Bom, não estou conseguindo encontrar. Vamos embora para outra questão. Vê. Eu tento fazer uma figura e tentar mostrar para vocês aqui o que é que ocorre. Bora lá. Dois espelhos planos estão associados com um ângulo de 90 graus entre suas superfícies refletoras, tá? Quantas imagens eles irão formar? Bom, a gente fez na questão anterior e viu que são 3 imagens. Como é que essas imagens ficam? Vê bem. Preste atenção. Primeiro que as imagens todas são virtuais. Então, letra A está fora. Aqui está fora porque ele diz que são 4 imagens. Aqui ele diz 2 imagens reais. Está errado. E aqui também 2 imagens reais. Então, sobrou letra C. Então, o aluno conseguiria acertar sem nenhum problema. Mas por que 2 imagens são enantiomorfas e uma imagem é igual ao objeto? Pense que quando você tem, por exemplo, aqui uma circunferência, imagine que tu tem 2 espelhos aqui. E um ângulo de 90 graus entre si, tá? Quando tu colocar essa letrinha F aqui, por exemplo, de cara nesse espelho já vai aparecer uma imagem enantiomorfa. Aqui já aparece outra imagem enantiomorfa, que são imagens que se completam. E aqui, imagine que tu vai pegar cada uma dessas imagens e girar. Na hora que tu girar cada uma dessas imagens, vai aparecer aqui uma imagem idêntica a essa. A imagem que aparece aqui é assim, ó. Ela é igual a essa aqui, ela não é enantiomorfa, elas não são direita e esquerdas, elas são iguais, tá? Elas só são revertidas, obviamente, um pouquinho, porque você, é do ângulo que você está vendo. Mas essa imagem aqui é enantiomorfa, tá? 2 imagens enantiomorfas, ou seja, são imagens que, em relação ao objeto, elas se completam, tá? De como se fosse direita e esquerda, e a outra imagem é uma imagem igual, não é idêntica, assim, porque você vê que ela, mas elas não se completam. Eu estou falando dessa imagem, desse objeto e dessa imagem. Eles são ditos como iguais, e desse aqui, eles são ditos como enantiomorfas. Esse objeto e essa imagem são enantiomorfos porque eles se completam. Figuras enantiomorfas são figuras que se completam. Eles chegam, você chega e faz assim. Você tem uma figura completando a outra. Eu tentei ver se na internet a gente encontrava algo que me ajudasse, mas não encontrei, mas enfim. Acho que dá para perceber isso que eu estou comentando aqui, que são figuras que se completam. Aí a gente chama isso aí de figuras enantiomorfas. Tá? Então, são 2 imagens enantiomorfas e uma imagem igual, entre aspas, ao objeto. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma. Mas veja que dava para o aluno acertar sem nenhum problema. Porque ele ia sair cortando, porque onde tem imagem real, você tiraria. Tá? Para fechar, essa questãozinha assim que fala. A respeito dos espelhos planos, é uma questão de revisão geral. Nos espelhos planos, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, positivo. Segunda lei da reflexão regular. Para o espelho plano, pontos objetos e pontos imagens têm naturezas contrárias, ou seja, se o objeto é real, a imagem é virtual e vice-versa, positivo. São formadas 3 imagens de um objeto quando este é colocado entre 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo de 90 graus, também positivo. Então, os 3 itens estão verdadeiros. A questão finalizada, letra C, gabarito, tranquilo, sem contestação. Então, meus amores, finalizamos com isso o estudo dos espelhos planos, resolvendo todas as questões de espelhos planos que caíram na UPE. Ah, prof, mas se ele colocar uma outra coisa de espelhos planos? Pois é, se a gente fosse trabalhar todo o estudo de ótica para os espelhos planos, baseando-se em todas as provas possíveis, a gente não passaria o tempo que nós estamos passando. A gente está focando especificamente na UPE. A UPE é uma prova que surpreende a gente, sempre negativamente, por sinal. Tá? Mas tem temas suficientes em espelhos planos para ela colocar uma prova legal outra vez, tá? A gente trabalhou os temas principais, os temas que só esses temas caíram, todos que uma vez caíram. Então, eu acho que dá para você desenrolar tranquilamente, caso esse ano seja mais um ano que caia espelho plano, tá bom? Não esquece que essa é a nossa segunda aula de espelhos planos, então, se tu
começou a acompanhar a partir dessa aula, volta, assiste a primeira aula, para que tu consiga ter uma base legal para entender tudo que está rolando aqui, tá bom? Grande beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.